Fala pessoal, nessa aulinha de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os métodos interceptadores do PHP, tá? Eu vou falar exclusivamente do método call. A gente ainda tem outros métodos, mas por conta de um treinamento que eu acabei de gravar ontem de PHP orientado a objeto, com MVC e PDO e tudo mais, tá? Eu acabei que fiquei animado com o assunto, falei, eu vou passar esse pedaço do curso e vou colocar lá no YouTube pro pessoal, para poder compartilhar com o pessoal. Porém, como lá a gente dependia de outra classe que a gente cria antes, que é uma classe que faz todo o tratamento do banco, geração do SQL automaticamente e tudo mais, eu decidi vir aqui e então criar uma classe simples, um código bem simples, tá? Para poder passar isso para vocês também. Assim, vocês não ficam perdidos com um código que vocês não viram, tá? Eu criei essa classe chamada PDO Class, tá? Dentro dela eu criei um método conecta, simplesmente se conecta no método PDO. Esse return diz é exclusivamente para não ter que ficar digitando db setinha toda hora. Então eu só chamo uma vez, não dou ponto e vírgula e posso ir chamando os outros métodos embaixo. E criei aqui um find by ID. Esse é um método conhecido, quem usa framework já ouviu falar. Acho que 90% dos frameworks tem um método find by ID, que é para encontrar, fazer um select baseado no ID. E quem trabalha com RM, por exemplo, do Akitrine tem um método find by ID. Eu criei o meu próprio método aqui, tá? Que não é o método mais seguro do mundo, mas dá pra gente estudar e entender certinho. Ele dá um select aqui pra gente, tá? No banco de dados, usando o PDO, através do método query, e depois com o fetch a gente retorna os dados, tá? Aqui eu instanciei a minha classe, incluí primeiro o arquivo, né? Óbvio. Depois eu instanciei a classe, chamei o conecta no banco de dados, ó. Como eu dei um return diz aqui, ó, eu não precisei vir aqui e chamar, tá, o DB aqui na frente novamente. Eu posso ir chamando na sequência, tá? Porque eu dei um return diz ali. Isso chama interface fluente, para quem não conhece, tá? Posso chamar na frente, ó, tá? Enfim, eu posso ir chamando os métodos um em seguida do outro. E armazenei o resultado do find by ID, porque com interface fluente, o último return que vale, ou seja, do find by ID. Então, com esse último return aqui, ele armazenou os dados no usuário e exibiu na tela, com base no ID que eu passei aqui. Tá? A classe está bem simples de entender. Eu fiz já mesmo para adiantar um pouco, eu já estou retornando o ID1, que é o meu usuário, um ID2, ó, tá? Que é um outro usuário. Eu estou usando o banco de dados do curso, tá? Então, agora que eu já tenho o meu método find by ID, eu quero falar um pouquinho sobre os métodos interceptadores. O que são esses métodos interceptadores? Eles interceptam, obviamente, interceptam uma ação na sua classe, tá? O método call, ele intercepta quando você chama um método que não existe, tá? Por exemplo, eu chamo um find by ID, tá? Esse método está aqui, mas eu quero pesquisar esse usuário, tá, com base no campo e-mail. Então eu vou usar um find by e-mail. Não, agora eu quero chamar pelo nome, find by nome. Já estou com 3 métodos aqui, tá? Que nada mais são do que o quê? Eu pegar o método find by ID, tá? Replicar ele, ó, e trocar aqui por e-mail, aqui por e-mail, tá? Vou até copiar aqui porque é Ctrl C, Ctrl V. Troca o campo e troca a variável, tá? Isso daqui é pouco prático, tá? Porque se você tiver 20 campos e você precisar pesquisar por um campo exclusivo, você tem que vir aqui criar uma função, tá? Com o método call isso não existe, tá? Posso até deixar o find by ali como referência para me ajudar, tá? E ele funciona da seguinte forma: um public function underline ou underscore, como você queira chamar, call, tá?
método call, ele precisa de duas propriedades, duas variáveis, tá? Que é o próprio método que está sendo chamado e não existe, e as propriedades desse método, que são as variáveis que você passou. Tá? Agora aqui dentro você pode manipular isso para retornar o que você quiser. Tá? Por exemplo, como eu estou chamando find by e um campo específico, eu posso fazer da seguinte forma. Por exemplo, dar um if e verificar se ele começa com find by, porque daí eu já sei que ele está querendo executar um select e um campo no banco de dados. Tá? Nesse caso, eu vou chamar o meu método e tem que verificar o começo dele. Tá? Eu vou fazer de forma simples, com funções simples, para poder ficar prático. Um substring aqui. Pronto. Assim eu posso pegar do primeiro caractere até o sexto caractere. Find by isso, até o sexto caractere. Se for igual a find by, tá? Aí eu vou descobrir qual que é o campo. Tá? Qual que é o campo que eu estou tentando editar, que eu estou tentando recuperar na minha query. Eu posso fazer o mesmo processo? Posso. Vamos lá. Vou começar aqui digitando as funções de dentro para fora, para poder ficar prático de vocês irem entendendo, tá? Assim eu vou aproveitar e não faço tudo numa linha só. Vou chamar primeiro o meu substring, chamar o meu método, vou começar na linha 6 e vou até o final. Para mim pegar o final é um strlen, string, né, que dá o string length, que dá a largura total da string, e chamo o método. Tá? Eu também preciso, tá? Dessa forma ele vai retornar o que passar do by, ou seja, no meu caso ID ou e-mail. Só que o primeiro caractere vai vir maiúsculo, então eu preciso deixar tudo minúsculo. Vou vir aqui, vou dar um str fora, né? str to lower. Acho que eu escrevi certo. str, não tem esse ó, agora sim. Peguei o meu campo. A partir desse momento ele está retornando o campo, tá, com todos os caracteres minúsculos e removendo o find by. Agora que eu tenho os campos prontos, ó, eu posso vir aqui, copiar essa função, jogar para cá e dar um return ali, ó. Como eu já tenho o campo que eu quero, eu simplesmente copio ele daqui para cá. Não pode esquecer de concatenar direitinho, ó, ponto e ponto. E a propriedade ela vem aqui, ó. Tá? Que no caso seria o ID que eu estou passando aqui. Só que ele vem em formato de array, afinal de contas um método pode ter várias propriedades. Então eu vou pegar o primeiro aqui. Se der tudo certo, ele vai retornar. Agora, se não der certo, ele vai continuar executando a função. Nesse caso, eu posso até lançar uma exceção aqui. Então, uma mensagem de erro, por exemplo. E aqui dentro escrito assim, ó. Método não encontrado. Vamos testar? Vou remover o meu método find by. Tá? Aqui eu vou manter o find by id e vou recarregar. Se eu escrevi tudo certo é para funcionar, senão a gente volta e refatora o código, ou seja, faz as alterações necessárias, as correções. Nem precisou, deu tudo certinho. Pegou pelo ID1, pegou pelo ID2, eu vou fechar minha classe PDO. Pegou também, vou copiar esse e-mail aqui, ó, e vou agora dar um find by e-mail. E-mail. E aqui eu vou colar esse e-mail. Deu um resultado ali porque ele não encontrou. Assim, porque isso é em formato string, né? Agora sim. Encontrou pelo e-mail. Vamos encontrar pelo nome. Find by nome. Tá? Encontrou também. Então agora eu não preciso mais sair criando, tá,
um monte de métodos, find by tal campo, find by não. Eu criei uma vez, ele vai criando tudo, ele vai encontrando tudo, tá? 1, 2, 3. Não sei se é string ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos verificar aqui. Tá? É normal. Eu acho que o outro é 1, 2, 3, né? Isso. Então, com o método call, eu intercepto e descubro se isso existe. Se eu, por exemplo, agora chamar um método que não tem o find by no começo, ó, ele vai dar aqui a minha exceção e falar que o método não foi encontrado. Tá? É super simples de trabalhar com métodos interceptadores, tá? Eu ainda tenho o set, o get e tenho o toString. E vale a pena se informar mais sobre o assunto, facilita muito a sua vida, tá? Ainda mais em questão de desenvolvimento. Na hora que você for desenvolver alguma aplicação agora, tá? Você não precisa sair criando método e trás de método, não. Criou uma vez, chamou ali no método call, ele já vai funcionar daí para frente tudo, tá? Esse código eu vou deixar disponível depois no GitHub para vocês, assim vocês podem baixar e experimentar na página de vocês, tá? Se não entendeu o que eu fiz aqui de começo, eu já tinha deixado previamente preparado para a gente ganhar um tempo, tá? Pode me contactar e eu tento ajudar vocês no que eu puder. De qualquer forma, é isso aí, tá? Qualquer dúvida que tiver, me procura. Pode deixar um comentário aí embaixo também com as dúvidas. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, tá? E também, se você se interessou, se achou bacana, tá? Se vale a pena investir em orientação a objeto, conhece lá a página do treinamento de PHP orientado a objeto. O link está aí na tela para vocês, tá? E conhece um pouquinho, um pouquinho sobre o curso, então eu vou ficar feliz de ter vocês lá no WebDev junto comigo. É isso aí, até mais e tchau, tchau.